Bom, vamos continuar conversando, né? Não é isso? Eu estava falando que nós temos mecanismos voluntários, mecanismos compulsórios. A transferência de tecnologia é um mecanismo voluntário, como o Instituto Butantan está fazendo com a Sinovac, como a Fiocruz está fazendo com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford, como a União Química, a empresa privada no Brasil, quer fazer com o Instituto Gamaleya para a vacina Sputnik V. São mecanismos voluntários por interesse de ambos lados e que são muito importantes. Graças a isso, nós temos vacina hoje do Butantan e da Fiocruz. Mas eu acho que nós temos que ter as possibilidades, todas as possibilidades têm que ser avaliadas. O fato de ter mecanismos voluntários funcionando não quer dizer que vai continuar o resto todo, que nós vamos dar conta de toda a necessidade. E, por outro lado, nós não podemos pensar apenas no problema que nós enfrentamos no Brasil. Mas eu acho que nós temos que pensar no mundo todo, nos países em desenvolvimento, na África, nos países da América Central, no Paraguai, na Bolívia, eles vão ter vacina para vacinar 100% da sua população, porque nós só vamos ter um efeito sobre essa doença quando todo mundo estiver protegido. Não adianta vacinar o Brasil e o Paraguai não está vacinado. Nós temos fluxo entre os países. A Europa e os Estados Unidos já estão pensando no passaporte vacinal, né? Na possibilidade que a pessoa com a vacinação completa, 2 doses das vacinas aprovadas por eles, possam se deslocar de um lugar a outro. Os Estados Unidos já colocou, né, as pessoas completamente vacinadas, com 2 doses da vacina Moderna, ou 2 doses da Pfizer, ou 1 dose da Janssen, que são as 3 que eles estão utilizando lá, podem se deslocar nos Estados Unidos, podem as pessoas vacinadas conviver com outras pessoas vacinadas, sem o risco que nós tínhamos no início desse distanciamento social absoluto e controle. Agora, lembrando que nós precisamos continuar com o uso de máscara, com distanciamento, evitar aglomeração e, na medida do possível, sair pouco, né? Nós estamos vivendo um mundo muito mais virtual, em que nós conseguimos nos comunicar, embora não seja tão fácil, mas nós não podemos correr o risco de ter uma reunião de 20 pessoas juntas num lugar fechado. Por que nós, na Fiocruz, na Escola Nacional de Saúde Pública, suspendemos as aulas presenciais? Porque nós temos o risco da pessoa chegando na Fiocruz, que vai de transporte coletivo, de ônibus, de metrô, e enfrenta a possibilidade de poder se infectar. Nós temos as salas de aula fechadas, muitas com janelas que não permitem abrir, não podem ser ventiladas, e nós temos salas em que nós tínhamos 20 pessoas, e pelas regras atuais teríamos que reduzir a 1/3, a 1/4 dessa capacidade, mas não temos como. Então, estamos trabalhando com aulas virtuais sempre, algumas síncronas, outras não síncronas, né? Algumas são gravadas anteriormente, e outras são aulas síncronas em que nós nos comunicamos com todos os alunos nos cursos que nós temos, nas disciplinas que nós temos nos cursos de pós-graduação, e vem funcionando bem. Defesa de mestrado, defesa de doutorado, qualificação de alunos é feita também com esses mecanismos virtuais. Mas eu acho que nós temos que lutar para que a população do mundo, que são 8 bilhões de habitantes, né, possa ter vacina para toda a população, não apenas para aqueles que podem comprar, aqueles países que podem comprar. Os Estados Unidos deu um grande exemplo do nacionalismo exacerbado deles, né? Eles investiram 18 bilhões de dólares numa operação que incentivou pesquisa, desenvolvimento, produção de vidros, de seringas, de agulhas, de material para vacinação e de várias vacinas, inclusive pagando antecipadamente várias vacinas. Então, quando nós discutimos quebra de patentes e defendemos quebra de patentes num momento que nós estamos numa emergência de saúde pública de caráter internacional e nacional, nós não podemos esperar que o procedimento seja o mesmo dos tempos comuns. Quando foi emitida a licença compulsória do Efavirenz, era porque a Bristol, a Merck estava entregando o produto a $5 e pouco cada comprimido. E quando se discutiu, o governo brasileiro, na época, solicitou que reduzisse ao preço que a Tailândia estava pagando, que era em torno de $2,50, a metade desse preço,
A Merck respondeu dizendo que não, que eles poderiam dar uma redução, mas que o desconto que eles dariam seria de 2% do preço. 2% do preço, é claro que o governo disse, não, quero 2%. Emitiu licença compulsória e baixou 5 vezes o preço do produto, importando, porque com a licença compulsória você pode importar inicialmente para depois produzir no país. Agora, quando pergunta se o Brasil tem capacitação para desenvolver vacinas, tem. Não é apenas a Fiocruz e o Butantan, sem dúvida nenhuma, são os produtores públicos, federal e estadual, que abastecem o Programa Nacional de Imunizações, que tem sido um exemplo no mundo. A quantidade de pessoas que nós estamos vacinando. Mas nós temos outros institutos, nós temos, nesse momento, pelo menos, que eu saiba, pelo menos 8 vacinas que estão sendo desenvolvidas em instituições universitárias, científicas. Nós temos vacinas sendo desenvolvidas na UFRJ, na UFMG, na USP, e nós temos um setor privado que poderia também se capacitar. Agora, para isso, nós temos que ter duas coisas que nós não temos no mundo. Investimento, porque eu acho que todos vocês devem concordar comigo que a EC 95, a emenda do teto de gasto público, paralisou, asfixia o SUS, a educação, a ciência, a tecnologia e a inovação, e não há investimento, então, para desenvolvermos nossa capacidade de uma maneira muito mais rápida e decisiva. E, por outro lado, eu acho que não há uma confiabilidade no governo federal nesse momento, porque o próprio setor empresarial privado, que já participou de parcerias para o desenvolvimento produtivo com laboratórios públicos, nesse momento teve cancelado as suas produções que desenvolveram para o governo licitar. Então, nós teríamos que ter quer dizer, uma liderança no governo federal para realmente nos levar ao desenvolvimento do nosso complexo econômico industrial da saúde, com recursos, com compromissos de ambos os lados, com planos de curto, médio e longo prazo, e não apenas com uma coisa emergencial imediata. Eu acho que a licença compulsória nos possibilita também avançar, talvez não de imediato, porque ninguém pense que emitindo uma licença compulsória, no dia seguinte nós vamos ter vacina produzida no Brasil. Nós vamos continuar com as vacinas que estão sendo produzidas, nós podemos potencializar outros produtores e nós podemos ter outras vacinas em desenvolvimento apoiadas também financeiramente, porque nós temos algumas vacinas hoje que estão sendo discutidas, desenvolvidas no Brasil em parceria com universidades estrangeiras, com universidades norte-americanas ou europeias, porque nós sempre trabalhamos em parceria. Nós trabalhamos em redes, em parceria, que são importantíssimas para o desenvolvimento industrial e para a nossa capacitação tecnológica, para a nossa produção pública e produção privada. Nós temos que ter parcerias público-privadas e nós temos que pensar não apenas no imediatismo, mas realmente em que nós somos um país de 212 milhões de habitantes que não pode depender de importação de tudo. E, ao mesmo tempo, nós não vamos conseguir produzir tudo que nós produzimos, que precisamos. Mas nós temos que ter um plano estratégico de quais são as tecnologias, vacinas, medicamentos, dispositivos médicos, equipamentos que precisam ser produzidos aqui, desenvolvidos e produzidos no Brasil, e ter um plano para dar conta disso a curto, médio e longo prazo. Isso entra até numa pergunta, não foi uma pergunta exatamente, né, mas que entrou lá na hora que a gente estava no chat, no Instagram, sobre o alinhamento do governo federal, né, frente a essa quebra de patente, na verdade, a falta de alinhamento, né, no correr atrás para poder solucionar essa questão, porque o Brasil, querendo ou não, atualmente está naquele surto ainda, né, de Covid, e vários outros países também, né, na mesma condição do Brasil, como você até falou no início da live sobre o apartheid, né, de vacinas, são dos mais ricos países, eles já têm maior parte da quantidade de vacinas. Enfim, acho que entra um pouquinho
nessa questão, nessa falta de alinhamento no correr atrás, né, para essa patente. Tinha uma outra perguntinha que foi assim, né, em relação ao preço. Considerando como o preço ele acaba sendo uma barreira, né, para ter o acesso a essas vacinas, você acha sobre alguma política que que envolva maior negociação do preço dessas tecnologias inovadoras, que isso não poderia ser uma alternativa para o licenciamento compulsório? Eu não colocaria como alternativa, Amanda, eu colocaria como uma questão complementar. O preço, eu acho que é um impeditivo muito alto, e nós temos que ter clareza que não há uma correspondência entre custo e preço. O custo é uma coisa, o preço é outro. Eu vou colocar 2 exemplos agora. Na Índia, em 2014, o diretor da Bayer estava falando de um produto que estava sendo lançado na Índia para câncer, o sorafenib, e colocou assim: eu não estou. É claro que esse produto não é para a população indiana. Esse produto é para populações ocidentais que podem pagar, porque é um produto caro, é um produto oncológico e é muito caro. A Índia emitiu uma licença compulsória. Naquela época, o escritório de patente da Índia solicitou e a Corte Suprema de Justiça endossou e aprovou uma licença compulsória para esse produto. Aí um produtor indiano produziu e baixou o preço de $5.500 paciente ano para $175, 30 vezes menos. Então, isso é lógico que a empresa não está tendo prejuízo por 175, não vai produzir, mas é impossível 30 vezes baixar o preço. Outro exemplo claro vocês devem lembrar muito bem o lançamento dos novos produtos para hepatite C, em 2014, né? O Sofosbuvir, pela empresa Gilead, que lançou o Sofosbuvir, que pela primeira vez uma possibilidade de cura da hepatite C, evitando transplantes, evitando uma série de gastos e sofrimento dos pacientes, e lançou a $84 mil o curso de tratamento de 84 dias, de 12 semanas. Logo depois, os países ricos, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, falaram que não poderiam absorver esse produto a esse custo. O que a Gilead fez? Primeiro, ela sublicenciou voluntariamente 7, que passaram para 11 companhias indianas, e autorizou essas companhias a produzirem o Sofosbuvir, não a $84 mil, mas $840. Quer dizer, 100 vezes menos. E hoje, o Sofosbuvir, a Organização Pan-Americana de Saúde, compra de produtores indianos e abastece os países que queiram comprar da OPAS a $87 o custo de tratamento. Então, de $84 mil, que foi lançado a $87, é 1.000 vezes menos. Então, não pode haver essa voracidade da indústria em querer, a curto prazo, recuperar, e não é nem investimento em pesquisa, que o objetivo da patente, de acordo com toda a legislação de propriedade industrial, intelectual e industrial, é para recuperar custos de pesquisa. Mas a Gilead não desenvolveu, não fez pesquisa do Sofosbuvir. Comprou uma startup, uma outra empresa que tinha no seu portfólio o Sofosbuvir e o patenteou. E o lançou a $84 mil, porque $84 mil na época era a metade do que se gastava com uma pessoa grave com hepatite C que precisasse de transplante de fígado. Então, não pode estar relacionado o preço de um medicamento e isso que nós chamamos de precificação, que está vendo, que está se relacionando, mas é mais barato do que um transplante de fígado, então eu estou vendendo a $84 mil. Quando começou a surgir a possibilidade de um produto da Gilead, o Remdesivir, ser efetivo na pandemia, na Covid-19, eles lançaram o produto, se não me engano, era $4.500 pelo tratamento, que era 5, 6 dias.
E o que se alegou na época é que o tratamento com remdesivir reduzia os dias de internação em UTI. E a alegação da empresa foi que era mais barato pagar esse preço do que pagar 3 dias de UTI. Então, essa relação é uma relação comercial que está sendo feita, que nós sempre criticamos. Você não pode lançar um produto e arbitrar um preço, ou então começar a discutir país a país. Aqui eu lanço a 5.000, aqui é 2.000, porque é um país mais pobre, aqui é 10.000. Então, é evidente que nós temos que ter mecanismo de combater essa especulação que nós temos. Mas, para isso, é necessário estudar bem a estrutura de custo da indústria farmacêutica. E é uma coisa muito difícil, né? Porque tem muito gasto que você não consegue identificar de onde que vem. Não é simplesmente dizer quilos de matéria-prima é tanto, a transformação é tanto. É uma coisa muito difícil, mas, sem dúvida nenhuma, o preço é um dos fatores também impeditivos, mas eu não coloco como alternativa. Eu coloco também temos que combater a especulação ou os preços arbitrariamente fixados em valores altos. Além, eu acho que licença voluntária é um mecanismo que tem que ser apoiado, transferência de tecnologia, licença compulsória também, e o mundo todo está vendo que na Organização Mundial do Comércio, quando foi lançado pela Índia e África do Sul, hoje tem 62 países que estão copatrocinando essa proposta, e mais 50 que estão apoiando. Então, nós temos 2/3 dos países da Organização Mundial do Comércio a favor de que haja essa suspensão temporária do direito de propriedade intelectual relacionados a tecnologias para a Covid. E que hoje, com Estados Unidos, Rússia, China, os BRICS já colocaram que estão dispostos a discutir, pelo menos é uma abertura a que isso possa ser movido para diante. Então, eu acho que licença compulsória é necessária, mecanismos voluntários são necessários, controle de preço, controle, entre aspas, de alguma maneira, conter os preços abusivos ou extorsivos também é necessário, e o desenvolvimento da capacitação nacional nossa também, e para isso nós temos que ter investimento. Então, não há uma fórmula única, mágica, que vai resolver a questão das vacinas ou do acesso no Brasil. Nós temos que ter todos os mecanismos possíveis, mas, para isso, nós temos que ter uma política coesa, única, e com o governo federal liderando, como se fez no passado. Nós controlamos, quando começaram o Dia Nacional de Vacinação de Pólio, se vacinaram, se não me engano, 20 milhões de crianças em um dia. Para a influenza, se vacinam, 80 milhões de pessoas se vacinam em 2 meses. Então, na verdade, nós temos capacidade, nós temos um programa de imunizações com os melhores técnicos do mundo, com experiência no controle de sarampo, controle de pólio, controle de raiva. Agora, não adianta querer, sem recursos, sem vacina, ter um programa que vai vacinar 212 milhões de habitantes. Verdade, você estava falando de indústria e acesso, e aí tem acho que 2 ou 3 perguntas que eu quero fazer. Bom, quais seriam, então, os riscos, né, da quebra da proteção patentária? Quais possíveis benefícios a gente veria com isso? E se você não acha que, por exemplo, a quebra de patentes diminuiria, tipo, o nível do interesse no desenvolvimento de novas tecnologias? Olha só, a quebra de patente, a licença compulsória, quebra de patentes, é um mecanismo que está assinado por todos os países. Então, é um direito que nós temos, e está na nossa lei de propriedade industrial. Agora, quando se emitiu a licença compulsória do Efavirenz, em 2007, quer dizer, havia toda uma confluência do governo, mas foi um processo que foi, pela própria regulamentação, foi demorado. Levou meses em ser preparado, não é uma coisa rápida. Levou meses em ser preparado. E vocês veem que hoje, na Organização Mundial do Comércio, a proposta da Índia e África do Sul foi no dia 2 de outubro, e nós estamos aqui no início de junho, né? Então, na verdade, já levou 6, 7, 8 meses sendo discutido. Então, é um processo que demora,
e que não é rápido. Então, o que se propõe com a licença compulsória é que, no caso da pandemia, e exclusivamente para produtos relacionados com a pandemia, que possa ser um mecanismo muito mais ágil, que possa ser um mecanismo praticamente automático. Isso está previsto na legislação mundial. Durante o painel de alto nível do secretário-geral das Nações Unidas em acesso ao medicamento, foi discutido e foi apresentado pela Associação Internacional de Lei, International Law Association, que tem uma área de saúde, uma proposta para que os medicamentos essenciais fossem suspensos automaticamente a proteção patentária, para todo mundo ter acesso. Não foi possível avançar nessa discussão pela oposição da indústria. A indústria defende seus interesses e não quer quebra de patentes. Agora, a ameaça de que eles vão sair do país, isso nenhuma empresa vai deixar um país de 212 milhões de habitantes com compra centralizada pelo governo. O que o governo gasta em medicamentos é um paraíso também para as empresas transnacionais. Eles podem ameaçar como a Merck ameaçou. Então, nós vamos deixar de investir aqui. Mas não deixaram, continuam produzindo aqui. Continuam vendendo aqui. Porque é falso esse dilema de que, se houver um mecanismo compulsório, as empresas vão se sentir ameaçadas. Não vão se sentir ameaçadas. É um mecanismo que o tempo inteiro pode ser utilizado porque é legítimo. Quando nós estávamos discutindo no painel de alto nível do Secretariado das Nações Unidas, se discutiu muito o caso que aconteceu 2, 3, 4 anos atrás na Colômbia. A Colômbia queria emitir a licença compulsória para um produto, para o imatinib, que era um produto da Novartis, que é a empresa suíça, e, ao mesmo tempo, estava discutindo, com o apoio dos Estados Unidos, o acordo de paz com a guerrilha, para acabar com o tumulto que todo colombiano estava falando assim, já perdi pessoas, já morreram pessoas conhecidas, e o que a Colômbia queria era paz. Os Estados Unidos estavam financiando recursos para a assinatura do acordo de paz. Quando começou a se discutir a possibilidade de licença compulsória para imatinib, os Estados Unidos, isso tem cartas mostrando, dos Estados Unidos para a Colômbia, da Colômbia para os Estados Unidos, dizendo que, se Colômbia emitisse licença compulsória, eles suspenderiam os recursos para o acordo de paz. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Então, isso foi muito claro no relatório do painel de alto nível do secretário-geral das Nações Unidas, em que os países e a indústria têm que se abster de táticas de pressão, de retaliação ou de ameaças em relação aos dispositivos do Acordo TRIPS, que são legítimos para qualquer país emitir uma licença compulsória. Mas países pequenos não conseguem. Há muitos anos atrás, a Costa Rica quis emitir uma licença compulsória, os Estados Unidos ameaçou, colocando assim: se vocês emitem licença compulsória, eu paro de importar orquídeas de Costa Rica. E Costa Rica era o maior exportador de orquídeas no mundo, e o maior mercado consumidor era os Estados Unidos. Então, essas retaliações, essas questões que não têm nada a ver uma com a outra, eu tenho certeza que, se o Brasil discute caso a caso emissão de licença compulsória contra produtos, seja para a Covid, para qualquer outro, nunca vamos chegar a um consenso entre saúde, agricultura, indústria e comércio, relações exteriores. Porque, se nós emitirmos licença e agricultores dizem: mas eu sou o maior exportador de frango e de laranja daqui, né? Então, eu não posso prejudicar essas relações comerciais por um produto que a saúde quer. Então, esse consenso intragoverno é muito difícil de ser obtido. Isso teve uma única vez no Brasil, quando se emitiu essa licença compulsória. Mas vocês imaginam, nesse momento, que haveria a possibilidade do atual governo entrar em consenso e emitir uma licença compulsória para um produto, com todas as relações internacionais da maneira que estão, com os pensamentos díspares entre os diversos membros do governo? É muito difícil, é quase impossível. Por isso que nós estamos pensando que tem que ser uma solução praticamente automática, pelas regras da
aqui, na Organização Mundial do Comércio, pelas regras da Organização Mundial do Comércio, as decisões têm que ser por unanimidade, não são por votação. Se fossem por votação, teria maioria e teria sido emitida essa suspensão, esse waiver. Mas tem que ser... não pode ser só por maioria. Tem que ser unanimidade em votar. E, por outro lado, as medidas da Organização Mundial do Comércio são mandatórias, são vinculantes com os países. E diferente da Organização Mundial da Saúde, que emite recomendações, e os países ficam livres de adaptar ou não. As Assembleias Mundiais da Saúde, todo ano, em maio, emitem propostas de resolução. Essas resoluções os países depois internalizam ou não, mas tem que adaptar. Enquanto que as da Organização Mundial do Comércio são obrigatórias. Quando foi aprovado o Acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio, no ano seguinte, o Brasil teve que adaptar sua lei de propriedade industrial para estar de acordo com o que tinha sido aprovado no Acordo TRIPS. E aí é que surgiu a nossa lei de 1996, e que já nasceu muito mais rígida do que poderia ter sido. Não usou o período de carência que era permitido a países em desenvolvimento, e por aí outras medidas também não foram implementadas. Mas foi mudada a nossa legislação, houve pressão do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, pressão de alguns setores da indústria farmacêutica multinacional, principalmente, houve resistência também de setores privados da indústria farmacêutica. E me lembro que, na época, nós montamos um fórum que era Fórum pela Liberdade do Uso do Conhecimento. E participava a ANAC, que é a Associação dos Laboratórios Nacionais, a UFOB, a Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a Bifina, a Associação de Indústria Química Fina. Então, o setor empresarial de capital nacional estava envolvido em não reconhecer patentes, ou, pelo menos, deixar esses 5 anos que tinha de prazo de carência, mas o governo foi além e aprovou de imediato com vigência a partir do ano seguinte. Então, efetivamente, na OMC, as decisões têm que ser por unanimidade, por consenso. Agora, aqui no Brasil, vocês vão lembrar que tem vários projetos de lei que são semelhantes ao que está acontecendo na OMC, e um deles, o principal, o projeto de lei 1462, que foi submetido por 11 deputados federais e deputados da oposição e da base de governo. Então, que propõe suspensão temporária das patentes de produtos relacionados com a Covid-19, e foi aprovado também no Senado Federal um projeto de lei, o projeto de lei 12 deste ano, do senador Paulo Paim, que foi modificado pelo relator, o senador Nelsinho Trade, e o substitutivo do Nelsinho Trade, que é semelhante aos que estão circulando na Câmara, foi aprovado no Senado. Os 55 votos a 19. Agora, tem que ser aprovado na Câmara de Deputados para ter vigorado no país. E tem ainda a sanção presidencial. E já estão sendo discutidas, se colocar no contrário, para não aprovar, principalmente a base de governo, que não quer avançar em quebra de patentes, entre aspas. O pessoal reclama quando fala quebra de patente, que diz que não está quebrando a patente, está suspendendo temporariamente. O titular da patente continua sendo o dono da patente. Só que a licença compulsória permite ao governo tomar a si a responsabilidade de suspender sem autorização do titular da patente. Por isso que chama licença compulsória, e por isso que se chama, na linguagem comum, quebra de patentes. Na verdade, o que acontece? A propriedade intelectual era uma área que, até alguns anos atrás, não estava no campo da saúde. Ninguém discutia patente no campo da saúde. Propriedade intelectual, patente, era discutido por jurista, por economista, por diplomata, por advogados, mas não vinha no campo da saúde. Até que começou a se discutir que o que nós estamos discutindo não é
o direito individual. Nós estamos querendo discutir o impacto na saúde desse direito individual. Então, o painel de alto nível do secretário-geral das Nações Unidas colocou muito claro que o mandato do painel era tentar achar problemas para resolver as incoerências entre o direito individual, o direito individual, a patente, né? O direito coletivo, que seria a saúde pública, os direitos humanos, que também entra o direito humano a ter acesso a esses produtos, e os interesses comerciais, os tratados comerciais. Então, é um confronto entre o que é acesso a medicamentos, é saúde ou é um direito comercial? Saúde e comércio estão sempre em confronto. E nós sabemos que o setor privado não pode trabalhar com prejuízo, mas também não pode trabalhar com essa ganância excessiva que muitas vezes está muito clara. E ficou muito claro nos exemplos que eu coloquei do Sofosbuvir, do Remdesivir, e que pode ter em outros. Um dos problemas que nos preocupa muito é que entre os produtos que estão sendo discutidos hoje para Covid, tem vários reposicionamentos de alguns produtos que são utilizados em oncologia. Temos anticorpos monoclonais, nós temos anticorpos policlonais, que foram autorizados pela Anvisa, e nós podemos ter produtos que vão chegar no setor público, no SUS, a preços que vão ser impagáveis e vão gerar demandas judiciais, sem dúvida, porque nós estamos vendo que qualquer produto que é aprovado gera demandas judiciais. Tem firmas de direito especializadas que só botam o nome da pessoa e o nome do produto, mas está tudo pronto com páginas e páginas para entrar. E mandato judicial é uma questão que o gestor público não questiona, ele cumpre. Não tem jeito, porque senão vai ser preso. Então, é obrigatório. O mandato judicial tem que ser cumprido, não pode ser discutido se cabe ou não cabe. Então, nós temos também que ter um trabalho de discutir com o judiciário a validade ou não, porque já se fez isso no passado, com o tratamento de HIV/AIDS, que muitas vezes entrar com mandato judicial para antirretroviral de terceira linha, quando era desnecessário, você estava usando primeira linha ou segunda linha. Então, os produtos de terceira linha são mais caros, podem induzir resistência, então só são utilizados depois que você ele deixou de ter validade de primeira linha, segunda linha. Nós não podemos tratar a tuberculose com medicamentos para tuberculose multiresistente assim de imediato. Nós temos que ver se os medicamentos de primeira linha se respondem e depois os outros, porque senão nós estamos... Primeiro, é artificial essa solicitação. E, por outro lado, está onerando desnecessariamente o nosso sistema único de saúde, porque nossas demandas judiciais vão bater no SUS, seja no município, estado ou no governo federal. Então, se tiver um produto que venha a se mostrar efetivo, eficaz para a Covid-19, não tem dúvida que vai gerar demandas judiciais e, se tiver monopólio, se tiver patente, vai ser um preço que não vai ser acessível. Porque são produtos cuja complexidade já os transforma em produtos que especulam muito com o preço. Vocês veem, os produtos que têm sido lançados recentemente, $2 milhões, $4 milhões no tratamento. Nos Estados Unidos, tem gente que tem colocado, estou vendendo minha casa e tudo para poder tratar uma doença, porque tem um produto, mas meu seguro não cobre. E eu acho que nós podemos chegar a esse nível na Covid, se nós tivermos novos produtos a preços extorsivos, lançados monopolicamente, porque você não vai ter concorrência. E se não tiver essa suspensão temporária, não vai ter concorrência, porque o potencial concorrente tem medo de investir, não vai investir sem ter certeza que depois vai ter o produto colocado no Sistema Único de Saúde, o que vai gerar demandas também judiciais contra eles. E nós temos exemplos em vários países disso, mas nós temos exemplos que eu coloquei de como baixou
30 vezes, 5 vezes, 1000 vezes o preço do produto, isso pode ser feito via uma licença compulsória ou não. Mas a licença compulsória é uma das ferramentas que nós temos. É porque os advogados, eles sempre se queixam quando você fala quebra de patentes. Quebra de patentes é um termo comum, mas é o termo que nós estamos utilizando e todo mundo entende. Licenciamento compulsório é o termo jurídico que está no Acordo TRIPS, está nos acordos internacionais, e que nós estamos traduzindo como quebra de patente. E que, no caso da OMC, nesse momento, é o waiver ou suspensão temporária dos direitos de propriedade intelectual, para ter uma linguagem que não vai agredir um país ou outro. Quando a gente vai falando de saúde, a gente pensa no bem-estar, né, das pessoas, né, qualidade de vida, essas coisas. Quando a gente fala em indústria, acaba que a gente fala em lucro, sim, porque não tem como tirar isso, a gente está falando de uma indústria. Mas você acha que, de alguma forma, teria como a gente alinhar esses interesses da indústria com, tipo, apesar da licença compulsória, tipo, acha que a política da licença compulsória, ela de alguma forma poderia ficar alinhada com os interesses da indústria e coisa assim? É muito difícil porque quando você faz a indústria trabalha sempre no sentido de dizer que o licenciamento voluntário é o melhor que tem. Mas outra questão grave que eu nem mencionei é que quando há uma licença compulsória, licença voluntária, como já houve com Sofosbuvir, já houve com Remdesivir, a indústria, além de licenciar, define o escopo geográfico de aonde pode ir esse produto. E o Brasil está excluído sempre. Os países de renda média são excluídos. Quando surgiu o Sofosbuvir, que a Gilead fez licença voluntária com 11 companhias farmacêuticas indianas, definiu, se não me engano, 91 países para os quais a Índia poderia fornecer. Mas excluiu praticamente toda a América Latina, claro que inclui a África, porque a indústria também quer aparecer como a salvadora dos países mais pobres, né? Mas exclui os países de renda média. E com a antirretrovirada aconteceu a mesma coisa. Os países de renda média, que não são países ricos, mas que são países que contribuem mais do que os países de renda baixa, são sempre marginalizados dos licenciamentos voluntários. No caso dos licenciamentos voluntários da transferência de tecnologia aqui no Brasil é diferente, porque nesse momento nós estamos trabalhando com produção nacional. Mas quando você trabalha com empresa indiana, por exemplo, pode exportar para 91 países, exclui Bolívia, exclui Paraguai, exclui El Salvador, são países que não vão produzir jamais. Talvez o Brasil, Paraguai e Bolívia sejam excluídos pela fronteira com o Brasil e que eles não têm como evitar, tem cidade fronteiriça, né? Tem cidade que a fronteira é uma rua, de um lado é um país, do outro lado é outro país. Então, e como nós temos legislações diferentes em cada país, e a patente é uma questão nacional, não pode ser uma questão global, por isso está se trabalhando na OMC com suspensão temporária, para que todos os países, então, entendam que não podem ser penalizados se fazem aquilo que foi decidido no plenário da Organização Mundial do Comércio. Surgiu uma pergunta aqui no chat da Fernanda. Como a sociedade pode contribuir para influenciar nesse processo decisório de suspensão temporária de patentes? Primeiro, a sociedade já está contribuindo, né? Quer dizer, as mobilizações, as manifestações, o material institucional que está sendo produzido por entidades da sociedade civil é muito rico, né? Quando você vê todas as ONGs trabalhando, os grupos de trabalho levantando dado, contribuindo, vendo qual o impacto que isso pode ter e publicando, divulgando, mantendo o debate em pauta, acho que isso é fundamental. Uma das coisas que a gente aprendeu muito nos trabalhos com a Organização Mundial da Saúde é que, apesar de sabermos que alguns países se posicionam de um lado, outros se posicionam do outro lado,
manter o assunto em debate é importante. Porque você pega, é importante manter a questão do acesso a medicamentos como um tema em debate na Organização Mundial da Saúde. Isso levou a que o secretário-geral criasse um painel de alto nível, isso levou a que o Vaticano agendasse uma reunião com pessoas de várias procedências, inclusive do setor industrial, para discutir o acesso a medicamento. Então, é uma questão que vem aumentando e que até pouco tempo atrás não era discutida muito, mas que hoje todos os países, nas campanhas presidenciais dos Estados Unidos, surgiu a questão do acesso a medicamentos dos dois lados. Todo mundo dizia que tinha que modificar o sistema de saúde deles, tinha que garantir acesso. Quando surgiu o Sofosbuvir, nos Estados Unidos, a $84 mil, teve proposta de que houvesse uma licença compulsória para o movimento dos veteranos de guerra. Os veteranos de guerra nos Estados Unidos são um grupo muito respeitado, pessoas já idosas que participaram da guerra, defenderam o país, aquilo tudo. Então, que houvesse, e tinha uma prevalência de hepatite alta, entre os que precisavam de Sofosbuvir, que houvesse uma licença compulsória para essa população específica. Então, hoje, isso está no debate. Eu acho que com a Covid, muito mais. Todo mundo está sabendo hoje que há proposta de licença compulsória de quebra de patentes. Todo mundo está sabendo hoje uma coisa que vocês veem que até alguns tempo atrás ninguém sabia o que era IFA. E hoje está em tudo quanto é jornal. O Butantan recebeu IFA, a Fiocruz recebeu IFA, e com isso vai passar a produzir tantos milhões de doses de vacina. Então, isso está sendo, na medida que isso é levantado e fica realmente tornado público em artigos, em debates, em conferências, em audiências públicas, já teve várias audiências públicas na Câmara de Deputados, no Senado, em universidades, eu acho que isso facilita muito que todo mundo se sinta mobilizado e cada um vai fazer a sua parte. Acho que não existe uma força única, que todo mundo vai estar trabalhando numa única direção. Mas eu acho que está... Eu vou aproveitar para fazer a propaganda, que eu já vi que a Luísa Aroeira entrou aí, e ela está participando de um projeto que vai ser lançado aqui no dia 14 de junho, o projeto Integra, que é um projeto coordenado pelo Conselho Nacional de Saúde, pela Fundação Oswaldo Cruz, pela Escola Nacional dos Farmacêuticos, da Federação Nacional dos Farmacêuticos, com apoio da OPAS e do Ministério da Saúde, e que é um projeto que objetiva integrar as políticas de assistência farmacêutica, de ciência e tecnologia em saúde e de vigilância em saúde, para termos uma atuação conjunta disso em direção a promover acesso de produtos para todo mundo. E eu estou colocando que eu vi, a Luísa Aroeira é uma das pessoas que vai participar muito ativamente desse projeto. Então, eu acho que nós temos que manter o debate em alta sempre. São assuntos importantes, são assuntos que atingem todo mundo. E outro dia eu participei de uma live em que uma pessoa falou, a Margarida Dalcomo, que vocês devem conhecer da Rede Globo, está falando, pneumologista falando na pandemia, que hoje no Brasil não existia um brasileiro ou uma brasileira que não conhecesse alguém que faleceu de Covid. Todo mundo tem alguém, colega, amigo, pessoa conhecida, vizinho, companheiro de trabalho. Então, realmente é uma situação grave. É uma situação grave em que o governo se omitiu, o negacionismo do governo no primeiro ano foi terrível, e nós poderíamos ter começado a vacinação muito antes e poderíamos estar vacinando muito mais gente. Então, eu acho que hospitais de campanha foram montados, mas hospitais federais estão abandonados. Poderiam ter sido contratados profissionais para colocar esse hospital. Hoje está querendo fechar, ou fechou, ou manifestação, um dos hospitais grandes, o Hospital do Andaraí, daqui do Rio de Janeiro. Então, eu acho que nós temos que ter todo um movimento em que coloquemos saúde como direito de todos e dever do Estado, como está na nossa Constituição, e que o acesso a medicamentos, o acesso à tecnologia seja um dos fatores do direito à saúde. Eu acho que nós temos que manter esses debates. Eu cumprimento o FRJ
o Campus Macaé por promover essa discussão também, e espero que tenha sido assim, útil no sentido de levar as ideias, o que está circulando por aí. Muito obrigada por ter aceito o convite do nosso projeto. Foi muito esclarecedor, várias coisas, apesar da gente estudar e ver e tudo mais, debater assim, né, para não ir preparado, muitas coisas eu não sabia e me acrescentou bastante. Eu acredito que ao pessoal que está aqui também. Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida ou queira falar alguma coisa. Eu quero fechar lembrando uma frase, que eu tenho usado muito uma frase da Indira Gandhi. Indira Gandhi, quando foi primeira-ministra da Índia, 40 anos atrás, em 1981, ela abriu a Assembleia Mundial da Saúde como convidada, primeira-ministra da Índia, e ela colocou a seguinte frase: minha ideia de um mundo melhor ordenado é um mundo em que não há patentes e, portanto, que as descobertas médicas não são patenteáveis e ninguém pode lucrar com a vida ou com a morte. Há 40 anos atrás, eu estava colocando isso na Assembleia Mundial da Saúde como primeira-ministra da Índia. Eu acho que a luta continua, tem sido difícil, vai continuar difícil, tem muita resistência, mas eu acho que a gente tem que insistir e persistir nesse sentido. Eu também queria deixar meu agradecimento super especial ao Bermudes, né? Eu entrei em contato, né, com o senhor, tentando passar as orientações, mas acho que foi muito proveitoso esse tempo que a gente pôde discutir. É completamente diferente quando a gente ouve a história do lado de quem está fazendo a história, né, de quem está atuando ativamente nesse processo. Então, para a gente, né, para o nosso grupo, foi uma experiência muito boa e por isso que a gente agradece bastante. Assim, vamos ser ativistas, né, nesse processo, tanto de disseminação desse tema, de discutir isso, que dentro da universidade também, às vezes, é uma coisa que a gente não discute, né, de forma aprofundada, mas esse evento deu bastante material para a gente pensar e refletir sobre a nossa atuação, né? Então, queria deixar esse último agradecimento de coração aí pelo seu envolvimento e para todo mundo que está participando com a gente. Obrigada, gente. Perfeito. Obrigado a vocês, então. Obrigada. E vamos na luta, né? Tchau.